Olá, eu sou a Mariana Hofacker. E meu nome é Igor Hofacker, nós somos obreiros da Igreja Batista Livres em Cristo. A gente está aqui com o nosso coração transbordando de alegria para dar um testemunho para vocês de uma promessa que se cumpriu em nossas vidas, de uma palavra liberada pelo pastor Saulo Oliveira, o profeta que Deus colocou sobre nossas vidas. A Mariana vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Algumas pessoas já conhecem a nossa história. Sabem que já passamos por muitos abortos e muita dificuldade para ter a nossa primeira filha, a Isabela. Vocês conheceram a Isabela agora aí na tela. E antes do nascimento da Isabela, eu passei por 2 abortos, por muita dificuldade em engravidar e segurar a gestação. Fiz diversos exames, tratamentos em clínicas, mas nada foi suficiente para que a gravidez fosse adiante. Até que em fevereiro de 2018, o pastor Saulo liberou uma profecia de que eu iria engravidar e que iria nascer naquele ano. E essa profecia se cumpriu para a honra e glória do nosso Senhor. No dia 1º de novembro de 2018, a Isabela nasceu. E agora ela está com 2 anos e 5 meses. E após o nascimento da Isabela, sabendo que ela foi um milagre de Deus, porque mesmo depois de todas as investigações, a gente não sabia o motivo de que a gestação não ia para frente, a gente perguntou ao pastor Saulo se a gente teria novos filhos, se ele tinha alguma resposta da parte de Deus. E como um bom profeta, ele não tinha a resposta na hora, mas ele falou, vou orar, vamos orar. E colocamos isso em oração a Deus para saber se nós teríamos mais filhos. E no dia do aniversário da Isabela, de 1 ano de idade, dia 1º de novembro de 2019, durante o aniversário a gente pediu que ele fizesse a bênção. E durante a bênção, ele liberou a profecia que a gente vai colocar aí para vocês assistirem, sabendo que toda palavra liberada por Deus, ela não volta vazia, mas antes cumpre o propósito para qual ele designou. Então nesse dia foi liberada essa palavra e vocês vão assistir um pouquinho dessa palavra aí agora. Depois tem mais, né? E eu falei para ela, olha Mariana, não sei, aí é uma coisa entre Deus e vocês, mas nós temos casos na Bíblia de pessoas que pediram a Deus um filho e Deus deu mais de um, né? O caso de Ana foi um desses, que orou e pediu a Deus e Deus deu a ela um filho chamado Samuel, que foi um grande profeta, um juiz muito abençoado por Deus e que governou Israel, guiado por Deus. E depois de Samuel, Deus deu para Ana ainda outros 6 filhos. Então Deus abençoou a Ana poderosamente. E hoje, orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, Deus me disse isso, que o final desse texto aqui, o verso 2, que diz assim, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. O Senhor me disse que Ele vai abençoar Mariana e eu com outros filhos, né? E que a descendência deles será uma descendência, uma geração de pessoas muito abençoadas por Deus, muito abençoadas, muito abençoadas. Muito abençoadas mesmo. Após a profecia liberada no aniversário de 1 aninho da Isabela, nós decidimos que não iríamos mais usar nenhum método contraceptivo para prevenir uma gravidez. E que a partir daí, nós iríamos esperar essa palavra se cumprir em nossas vidas. E a Mariana procurou uma médica que já acompanha ela e relatou do nosso desejo de ter mais filhos. E a médica deixou ela um pouco preocupada, falando acerca do relógio biológico, e a idade dela já estava ficando um pouco avançada. E se a gente tivesse o desejo de ter mais filhos, e se demorasse a vir de forma natural, ela deveria ter que procurar um especialista ou algum método para tentar investigar o motivo novamente da gente não conseguir ter filhos. Isso deixou a Mari um pouco preocupada, mas graças a Deus ela estava firme na palavra que foi liberada e ela decidiu não fazer nenhum tratamento. E a gente concordou quanto a isso, mas, como a gente sabe que nós somos humanos, ela ficou um pouco preocupada e decidiu dar uma ajudinha para Deus, buscou aplicativos, tabelas, para tentar ver o período fértil, mas nada adiantou quanto a isso. Quando nós percebemos que a nossa ajuda não ia adiantar e que entre a promessa e o cumprimento existe o tempo, novamente nós relaxamos, entregamos na mão de Deus e deixamos que Deus fizesse no tempo dele. E em janeiro desse ano de 2021, nós fomos surpreendidos com um exame positivo para a gravidez. Foi uma alegria imensa pra gente. E a primeira pessoa que nós compartilhamos essa notícia foi o pastor Saulo. E assim que a gente contou para o pastor Saulo, a gente teve uma sensação de que a gente deveria perguntar a ele se a gente poderia contar para outras pessoas. A gente acredita que foi o Espírito Santo e ele, como não tinha uma resposta na hora, ele falou, Igor, vamos orar, Mariana, vamos orar sobre isso, para que a gente tenha uma resposta de Deus.
A gente sabe que Deus responde sim, como Ele já nos ensinou, não, e o silêncio de Deus é espere, aguarde. E a gente começou a aguardar e a resposta não vinha. Até que, passado alguns dias, a Mariana teve início um sangramento. Esse sangramento começou bem pouquinho, que nos deu uma esperança de ser um processo de nidação, que não fosse adiante. Eu iniciei medicação, fiz exames, mas infelizmente, após o início do sangramento, ele não parou mais, foi aumentando. A gente ficou em muita oração, o pastor Saulo estava junto com a gente. Foi um período de muita busca, de muita fé, porque a gente sabe a palavra que a gente tem sobre nossas vidas, a gente sabe que Deus nunca desapontou, nunca nos desapontou. E como nós não tínhamos a resposta de Deus, nós podíamos compartilhar com outras pessoas o momento que nós estávamos vivendo, nós também não contamos para ninguém que estávamos passando por um aborto. Uma palavra que ficou muito forte para a gente nesse tempo foi Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. Então a gente sabia que essa prova que estava sobre nossas vidas não era outra pessoa, senão Deus que estava colocando sobre nós. E a gente sabe que a prova é a escola dos filhos de Deus. E a gente sabe que esse desafio era dado por Deus, a gente tinha que passar e que de alguma forma ia contribuir, nos fortalecer espiritualmente, fortalecer a nossa fé e cooperar. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas foi um período de muito sofrimento, de muita busca, de muita fé. E a gente passou firmes com Jesus nesse tempo, orando e buscando. Mas a resposta de Deus, Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas, e acabou culminando no aborto. O aborto foi completo, eu não precisei internar, passar por procedimento cirúrgico, que também era uma preocupação nossa, né? Ter que ir para o hospital, ser submetida a centro cirúrgico, nessa época de pandemia. E graças a Deus, após o momento de oração, Deus me tocou para que fizesse uma oração, momento de oração das 18 horas, e eu orei, pedi para que Deus fizesse a obra completa, que Deus limpasse meu útero, que eu ficasse perfeita. E assim o sangramento foi completo. Quando eu já estava no 6º dia de sangramento, eu já estava um pouco cansada de sangrar. E aí eu orei e falei assim, Deus, chega, limpa esse sangramento, encerra esse sangramento, me ajuda, eu já estou ficando fraca, eu estou ficando cansada, me ajuda, limpa meu organismo, faz a sua obra completa, limpa tudo que não seja para ficar aqui. E no dia seguinte, eu acordei e não tinha mais nenhuma gota de sangue. Nenhuma gota de sangue. Eu estava totalmente limpa. Em dúvida, ainda se o organismo estava totalmente limpo, dúvida para os médicos, porque para a gente tinha certeza. A médica nos deu um pedido de ultrassonografia, que era para avaliar, para ver se ficou algum resto de feto, de embrião, para poder estar fazendo a curetagem. Que ela acreditava até que teria que ser feita. Né? Que ela acreditava, né, que seria necessário fazer. Para nossa surpresa, né, e para surpresa dela também, porque a gente sabe que Deus faz a obra completa e perfeita. Quando eu fui fazer o exame, meu útero estava totalmente limpo. Eu me lembro de uma fala da médica que fez o exame, Mariana, se você não me contasse que você tinha passado por um aborto recentemente, eu não acreditaria, porque o seu útero está tão limpo que não indica nada de aborto. Ele está perfeito, não tem nada, não tem restos, não tem nada. Você eliminou tudo espontaneamente. Aleluia. E após a realização dessa ultrassonografia, eu voltei na minha médica para mostrar para ela, e ela pediu um prazo de 6 meses, para que eu não engravidasse durante esses 6 meses. Seria o prazo para que o meu organismo se restabelecesse desse aborto espontâneo que eu tinha sofrido, né? A gente começou a se prevenir e a Mari começou a passar por um outro desafio. Acabou que nossas atenções se voltaram para um outro desafio, que era o retorno ou não da Mari ao trabalho. Ela tinha que dar uma resposta até o final de março, porque ela tinha que retornar ao trabalho dela no Hospital Escola aqui de Valença no dia 1º de abril. A gente sabe todo o risco da pandemia, todo o risco da variante, e a gente começou a colocar em oração isso, pediu auxílio ao nosso líder espiritual, que é o pastor Saulo Oliveira,
profeta de Deus sobre nossas vidas, e ele colocou em oração essa questão, se Mariana devia ou não retornar ao trabalho. E uma das coisas foi o horário, a gente tinha que acertar algumas coisas com o horário, porque a gente tem dificuldade que alguém consiga ficar com a Isabela no horário que a Mari trabalha, porque eu trabalho também 40 horas, até mais de 40 horas, então fica muito difícil eu conseguir acompanhar a Isabela. E a gente tinha que conciliar isso tudo para que a Mari pudesse voltar ao trabalho nesse tempo de pandemia, onde as creches estão fechadas. Então a gente colocou em oração, a Mari passou por algumas reuniões. Quer falar um pouquinho? E a primeira reunião que eu passei foi que eu tinha ficado sabendo que o serviço de psicologia estava funcionando em escala de plantão. E para mim, plantão seria inviável ficar 12 horas longe da minha filha, até porque a gente precisaria de uma pessoa para ficar com ela e também não era o desejo deixar ela 12 horas afastada de mim. E eu solicitei a coordenadora se podia fazer a minha carga horária antiga, de diarista, que eu fazia antes de entrar de licença. Muitas pessoas já sabem, né? Mas para quem não sabe, eu tô de licença sem vencimento há 2 anos para cuidar da minha filha diante de uma direção de Deus também. E nós realizamos um gabinete com o pastor Saulo acerca dessa questão do trabalho da Mariana. E durante a oração do gabinete, o pastor Saulo, guiado pelo Espírito Santo, acabou selando em oração, com a nossa concordância, que a gente esperaria uma resposta específica por parte da direção para ser um sinal de Deus positivo para Mariana retornar ao trabalho. E caso viesse uma resposta diferente, mesmo que boa, seria uma negativa da parte de Deus. E a gente estava aguardando essa resposta já há 2 semanas, mas a resposta veio no mesmo dia que a gente selou essa oração, veio uma resposta da direção, agendando uma nova reunião para oficializar a resposta delas. E nessa reunião, a Mariana foi nessa reunião e veio uma resposta positiva, embora não fosse a resposta que a gente pediu em oração. E com isso, o nosso coração é um pouco mexido, porque a gente já tinha conseguido se organizar minimamente para retornar a Mariana ao trabalho. A gente ficou balançado, porque era uma resposta positiva. A gente veio perguntar ao pastor Saulo se poderia ser uma bênção de Deus, se Deus poderia ter dado um sinal diferente do que a gente selou em oração. E ele falou, vamos orar novamente para que Deus responda se ele está realmente dando uma bênção ou se ele está testando vocês. E a gente colocou isso em oração, e passado alguns dias, a gente sabe que Deus responde sim, não e aguarde. A gente estava aguardando a resposta de Deus, mas a gente tinha um prazo para dar essa resposta para o hospital também, porque eles sempre foram muito atenciosos com a Mariana. A gente ama cada um deles ali, tudo que eles fizeram por nós, e a gente tinha que dar uma resposta para eles. E passado alguns dias, o pastor Saulo mandou uma mensagem para Mariana, explicando a ela que já tinha uma resposta da parte de Deus, que ele tinha tido um sonho e depois ele pediu a confirmação de Deus, e a resposta de Deus tinha vindo, confirmando que a Mariana não deveria voltar ao trabalho. E a gente tem muita tranquilidade, a gente nem espera que muitas pessoas entendam essa parte do testemunho, porque é levar uma vida confiando totalmente em Deus, e Ele que sustentou a gente até aqui, então a gente sabe o Deus que a gente confia, a gente sabe o profeta que a gente deposita a nossa confiança, e a gente pretende fazer a vontade plena de Deus. Então, se alguém ouvir que uma pessoa abriu mão de um emprego com salário ótimo, em meio a uma pandemia, a gente não espera que alguém entenda isso, mas o que a gente espera que vocês entendam é que Deus não desampara aqueles que o buscam, e é Ele que tem nos sustentado, e Ele que vai nos sustentar durante toda a nossa trajetória. Então, com base nessa fé, nessa confiança, a gente optou por fazer a vontade de Deus, porque muitas pessoas podem optar por não fazer a vontade de Deus, mas graças a Deus a Mariana também foi 100% confiante quanto a fazer a vontade de Deus. E a gente deu a resposta para o hospital de que a gente não aceitaria, que ela não voltaria ao trabalho. Mas até esse dia a gente não tinha nenhuma outra resposta da parte de Deus, né? A gente estava focado na parte do trabalho. E embora fazer a vontade de Deus, muitas pessoas acham que é fácil fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ela é boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus, que conhece a história inteira e sabe que isso que a gente está vivendo é apenas uma parte, um capítulo da história inteira. Mas a Mariana ficou muito triste no coração dela, porque ela foi muito bem recebida no hospital, tem muitas amigas queridas que ela estava motivada a voltar a trabalhar. Então, uma parte dela ficou muito triste com isso. E ela estava chorando no dia que ela deu a resposta para a direção. Ela estava chorando dentro de casa, em algum momento. E eu falei para ela, amor, o choro dura uma noite, mas a alegria
E eu falei pra ela, amor, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas eu não sabia se viria pela manhã, no dia seguinte, ou se poderia levar anos para essa alegria de fato chegar, para Deus tirar essa tristeza do coração dela. Mas eu trouxe a palavra de Deus naquele momento, porque eu vi ela chorando, triste, mas ela estava fazendo a vontade de Deus e ela tinha certeza que ela queria fazer a vontade de Deus, porque foi uma decisão dela, foi uma busca dela. Tanto que eu falo que esse milagre tem, em relação a mim e ela, tem 90% dela ser firme aos olhos de Deus e tomar as decisões que ela queria ter. Não importava o quanto eu queria da minha vontade. Eu queria fazer a vontade dele independente da minha vontade. Porque se fosse fazer a minha vontade, teria feito diferente, de repente essa história estaria com outro final. E eu falei pra Mariana, amor, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E quando passou o dia seguinte, a gente focado nessas coisas de trabalho, digerindo tudo isso, né? Orando, colocando as coisas diante de Deus, pedindo a proteção, o sustento dele, até que a Mariana à noite passou mal. Tive uma queda de pressão. A Mariana sentiu e falou, Igor, compra um teste de gravidez. Eu falei, teste de gravidez, a gente está se prevenindo, a gente não deve ter quase chance nenhuma disso ser possível. Porque na verdade não tinha feito um mês e um pouquinho que eu tinha sofrido o aborto, né? Porque o aborto tinha sido em dia 27 de janeiro. E esse dia que eu passei mal é o dia 8 de março. E a gente estava se prevenindo e só teve uma chance disso acontecer. E para quem estava sem tomar nenhuma método contraceptivo por mais de um ano, até ter uma gestação e perder, ter uma chance de que isso aconteceria seria muito, muito ao acaso e muito improvável. Mas eu fui, comprei o teste de farmácia e estava pronto já para levá-la para o hospital, para saber o que eu poderia fazer, porque eu não conseguiria ajudar ela em casa, passando mal como ela estava. E quando ela foi fazer o teste, e eu só ouvi um grito lá no banheiro. Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu falei, que foi, amor? Tava preocupada, achando que ela estava passando mal, achando que estava acontecendo alguma coisa, e o teste veio, aquelas duas marquinhas vermelhas naquele palitinho, foram quase instantâneas e muito fortes. E a gente ficou surpreso, porque a gente estava focado no trabalho, a gente tinha acabado de passar essa luta com o trabalho, de fazer a vontade de Deus, de buscar dele, ele responder. E aí veio todo o entendimento, né? Por que não era para eu voltar a trabalhar, né? E ficou tudo muito claro, porque a gente ama muito o pastor Saulo, um profeta de Deus sobre nossas vidas, a gente sabe que não há ganância, não há torpe ganância no nosso ministério. Então, se você não conhece a Igreja Batista Livres em Cristo, a gente conhece. Se você tem alguma questão achando que seus recursos vão estar sendo investidos em outras coisas, ou que você tem receio de abençoar a obra de Deus, alguma coisa do tipo, a gente serve um pastor que não serve por torpe e ganância. Então, já é a segunda vez, e foi direção de Deus as duas vezes, da Mariana não retornar ao trabalho, um salário muito elevado para o nível de Valença, e que se fosse um outro pastor que pensasse no dízimo, nós somos dizimistas fiéis da casa do Senhor, nós somos ofertantes, e se fosse qualquer outro pastor que não tivesse alinhado à vontade de Deus de verdade, não abriria a mão de um dízimo, de uma oferta, de mais recursos para a igreja, mas graças a Deus nós servimos em um ministério onde o profeta e o pastor decidem fazer a vontade de Deus acima de tudo. Então é isso que a gente tem aprendido com ele, e graças a Deus a gente tem vivido promessas atrás de promessas, e obedecido e feito a vontade de Deus, e foi mais um milagre que se cumpriu. E agora eu tô na minha 5ª gravidez, esperando meu 2º filho. E a gente vai colocar o vídeo dele aí pra vocês escutarem o coraçãozinho dele batendo bem forte. E nós estamos aguardando o nosso 2º milagre. Mãe, é minha. É o seu irmãozinho. É irmão. É irmão. E esse foi o nosso testemunho. A gente espera que tenha edificado a sua vida. A gente espera que você entenda que a palavra de Deus é o que sustenta o mundo, é que sustenta a terra, é que mantém o sol nascendo a cada dia, e a misericórdia dele também se renova a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. Então, se você tem passado por dificuldade, que você possa buscar a Deus nesse tempo, porque tudo tem acontecido com a permissão de Deus. Essa pandemia não está aí à toa, é para despertar os filhos de Deus,
para retornarem para Ele, porque Ele garante que mesmo que você continue tendo tribulações, porque no mundo você terá aflição, mas Ele estará contigo durante todo o tempo, passará por essas provas com você e te garantirá ainda mais a vida eterna. Então que você possa tomar a decisão também de seguir a Deus. Se você ainda não tem um ministério, que você possa vir para Livres em Cristo, vai ser um prazer ter você conosco. E lembrando que não existe filhos prediletos de Deus, então você pode viver as suas bênçãos, as suas promessas, e com certeza Ele tem coisas grandes guardadas para você. É só você depositar sua confiança, seguir, obedecendo a Ele, seguindo a Ele, que com certeza você vai alcançar grandes coisas em Deus e ter garantido para você a vida eterna. E a gente espera que esse testemunho edifique a fé de vocês. E que vocês aprendam com ele que vale a pena viver em obediência. Por mais que a gente ache que a gente está vivendo algum momento difícil e que as coisas podem estar saindo do nosso controle, nós temos que lembrar, ter sempre em mente, que os planos dele são maiores e melhores que os nossos. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé.